Desde 1998, nós nos encontramos aqui, neste canal. E temos recebido verdadeiro incentivo para lutarmos em proveito dos nossos ideais. Agradecemos, portanto, e parabenizamos o Léo Passetti, a Marilyn e todos os companheiros que militam aqui dentro ou já militaram. O nosso agradecimento a todos e nossos votos de progresso constante. Muito obrigado. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão, através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 12 de agosto de 2016, 17 horas. Filho meu, adverte Salomão no livro dos Provérbios, ouve o ensino do teu pai, e ele será diadema de graça para a tua cabeça. Provérbios 1, versículo 8. Na semana de homenagem aos pais, a recomendação bíblica é forma de homenageá-los. Que todos os pais sejam exemplos para seus filhos, porque o exemplo é a lição maior. Que todos os filhos venerem e respeitem aqueles que são responsáveis por trazê-los ao mundo. Nossos parabéns a todos os pais de Ponta Grossa. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença valiosa do nosso amigo Luiz Carlos Zube, apoiado pelo Fernando e Luiz Fernando. Com esta brilhante equipe, esperamos o melhor em termos de imagem e de som. O tema de hoje será Abençoadas Gerações Humanas. O advento de criança tem sido acontecimento promissor para casais e forma de realização para seres humanos. A despeito dos trabalhos, despesas e apreensões que o aumento de família acarreta, a população cresce continuamente. Existem pessoas que frequentam até mesmo clínicas no exterior, buscando perdida fertilidade. A maioria dos casais aposta na procriação logo nos primeiros anos. Alheios a todas as marchas e contramarchas, os bebês chegam e, sem cerimônia, vão tomando conta do pedaço. Eles se tornam reizinhos absolutos do ninho. Pouco a pouco eles vão se tornando a coisa mais importante na vida das famílias.
O melhor é reservado para eles. O dinheiro poupado, a casa, o automóvel, a viagem de férias e todos os demais eventos terminam programados em função da criança. Pode-se dizer que a criança é o centro das atenções. Muitos reis e rainhas não gozam de tantos privilégios. A criança é credora potencial de tudo. E o pai, durante toda aquela fase radiosa, continuará sendo o grande provedor. O pai se submete muitas vezes a trabalhos estafantes para que não falte o essencial ao herdeiro do seu nome. A consequência curiosa de todo este drama é que o pai será totalmente reconhecido somente no dia em que ele gerar descendência. Neste ponto, o pequenino que cresceu e se tornou adulto vai conhecer por experiência própria com quantos paus se faz uma canoa. Quando o sapato aperta no pai de primeira viagem, é que ele vai entender as peripécias enfrentadas pelos seus próprios pais. Então ele diz, meio desenchabido, muito obrigado, papai. Agora eu aprendi o quanto é difícil. Você é um herói, papai. O filósofo chamado Rambam tentou explicar esta corrente de ligações dizendo para o filho: tu és muito importante, filho, pois além de meu filho, tu és neto de papai e bisneto de meu avô. As gerações se perpetuam, umas se entronizando nas outras, desde que o mundo foi criado. Está lá no primeiro capítulo de Gênesis. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher foram criados. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Desde que foi dado o pontapé inicial, a bola continua rolando até hoje. O homem criado no sexto dia, neste ponto, foi eficiente, e as civilizações se sucederam neste mundão do nosso Deus. Francisco José, poderoso imperador da Áustria, costumava caminhar pelas ruas da capital em horas mortas, sozinho. Certa vez, tanto caminhou que se viu perdido nas favelas de Viena. Ele percebeu que as lâmpadas estavam apagadas em todas as casas, com apenas uma única exceção. Naquela residência, a claridade aparecia lá num cantinho, tênue pela vidraça. Era apenas uma lâmpada acesa, por economia, talvez. Quem poderia estar acordado naquela madrugada fria? A curiosidade do imperador foi aguçada, misturando-se ao seu caráter, preocupado com a segurança dos súditos. Ele era um monarca preocupado, um monarca que se integrava dentro da sociedade e procurava resolver os problemas.
até pessoais. Alguém não está dormindo nesta hora da madrugada? Ou será algum malfeitor? Perguntou-se o imperador. Qual poderia ser a explicação? E a curiosidade foi crescendo cada vez mais. Ele fez perguntas a si mesmo e a curiosidade cresceu como bola de neve. O instinto guerreiro do imperador lhe forneceu suficiente adrenalina para empurrar a porta já armado para prender possível assaltante. Quando entrou, num repente, aquela força que ele fez jogou a porta longe e, disposto a tudo, com a arma na mão, ele deparou cena inusitada. Encostado na banca de trabalho, um carpinteiro aplanava um pedaço de tábua. Percebendo que não fora reconhecido pelo operário, o imperador perguntou-lhe: amigo, por que ficaste trabalhando até tarde? E o carpinteiro respondeu: é que já não me abastam as horas do dia. Com o meu trabalho pago dívidas atrasadas, mantenho os gastos do presente e deposito valores para meu futuro. O imperador ficou completamente sem ter o que dizer. Aquele homem deveria ser mágico. E o imperador então lhe disse: com tamanhos compromissos, deves ganhar belíssimo ordenado. Ganho 2 coroas por dia, esclareceu o carpinteiro. O imperador quase desmaiou de susto. 2 coroas? Mas isto é absurdo. E com esse dinheiro dizes que pagas dívidas do passado, sustentas o presente e ainda investes no futuro? Eu não consigo entender esta tua matemática maluca. Pois, meu caro senhor, eu não vejo nada de extraordinário no que faço. As dívidas do passado são meus pais velhinhos que me criaram e agora moram comigo. Mantenho em dia os compromissos do presente, provisionando o sustento da minha família. E os investimentos do futuro são meus filhos que eu estou criando para que na minha velhice também cuidem de mim. O imperador não conseguiu segurar ruidosa gargalhada diante daquele esclarecimento tão espontâneo e tão singelo. Daquela forma direta, tornava-se mais fácil o entendimento. Realmente, o pai é o recheio do sanduíche. O pai fica entalado entre o neto e o avô. Benditas gerações solidárias que se unem por estes laços inquebrantáveis. Enquanto existir estes elos fortes de gratidão no seio das famílias, a esperança de planeta melhor continuará viva. Todos dizem que é difícil a missão de um pai. Neste caso, eu pergunto: por que se permite que nasçam tantos bebês? E nestes bebês, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos
no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Todos podem avaliar o nosso trabalho de duas maneiras. Pela leitura no site, analisando o estilo de escrever, interpretando o texto escrito. Quem deseja voz e imagem, todavia, acessa o YouTube, onde 62 exposições estão disponíveis 24 horas por dia. O YouTube também tem sido colocado pelo Zube, também com a colaboração do Marcos. E agora voltaremos ao tema: abençoadas gerações humanas. Já foram dadas milhares de explicações, mas a controvérsia continua. Uns dizem: procriamos simplesmente para perpetuar a espécie. Outros alegam motivos religiosos e relembram Jeová ordenando o famoso multiplicai-vos. O João das Couves também oferece sua opinião. Procriamos para adquirir confiança em nós mesmos. Temos necessidade de exibir publicamente a nossa fertilidade. Todas estas respostas revelam aspectos verdadeiros, mas incompletos. O centro através da qual tudo começa é a própria criança. Fazemos bebês porque precisamos deles. E precisamos deles porque eles precisam de nós. É a roda da evolução girando sem parar. Cada geração é dependente da outra. Só aprenderemos a ser fraternos na partilha no geral, na partilha compulsória dos nossos lares, quando exercitamos hospitalidade. E nós aprendemos hospitalidade com esta presença dos nossos queridos bebezinhos, aumentando as nossas famílias, é claro, produzindo muita alegria e contentamento de todos. Aqui nesta misteriosa equação reside a integralidade do segredo. Entregamos tudo aos nossos filhos: vida, apoio, segurança, proteção, ternura e amor. Mas partilhando tudo que é nosso, de repente, aquilo volta para nós e, pasmados, verificamos que também nós nos tornamos fontes de tudo. A onda vai, a onda volta, e o círculo da graça se completa. Aquela arma de arremesso, o bumerangue, usado originalmente pelos australianos, oferece ideia perfeita do que nós estamos tentando dizer. Aquela peça arqueada é lançada longe e ela segue até determinado ponto e depois volta ao local da partida. Volta para nossas mãos. No Brasil, o bumerangue é usado como brincadeira eventual. Arremessado com força, o bumerangue segue, completa a trajetória curva no ar e depois retorna ao ponto de partida.
É exatamente esta movimentação do bumerangue que fornecerá a visão aproximada deste elo da corrente das gerações humanas. E desta forma se consolida a humanização do bicho-homem. É assim que nós nos tornamos gente. Isto nos faz verdadeiramente filhos de nossos pais, e como se fosse mágica, tempos depois, escutamos criança nos chamando papai. Pouco a pouco o circo da civilização será montado para dar espetáculos na esplanada da graça de Deus. Nada pode impedir o fato de termos nascido de nossos pais. Nada atestará contrariamente a esta sublime realidade de que somos pais de nossos filhos. Esta dívida da paternidade vai sendo transferida de geração para geração e os compromissos vão sendo saldados por todas elas. Única coisa poderia interromper esta sequência infinita de bênçãos, esta coisa monstruosa, meus caros, é o desamor. Se o desamor de repente tomasse de assalto o nosso planeta, esta tragédia destruiria nos corações a sequência da graça. E o Pai das alturas deixaria de morar no coração de seus filhos. E a secura do egoísmo e do tédio reinaria por toda parte, e agrupamentos humanos habitariam cidades fantasmas. Graças a Deus, nós sabemos que esta tragédia não acontecerá, porque as reservas de amor são inesgotáveis. O petróleo está no caminho da extinção. As fontes de água potável estão com os dias contados. Na opinião de ambientalistas apocalípticos, há quem afirme que vai faltar comida em nossos pratos. As reservas de amor, porém, jamais desaparecerão do planeta, porque o amor é uma coisa tão prodigiosa que cresce mais quanto mais é usado. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele foi criado. Homem e mulher os criou e os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Crescem as gerações humanas pela força do amor. Foi o próprio Deus quem escreveu nossa história. A semelhança entre Deus e os seus filhos se encontra no Espírito, porque Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Ninguém coloque bigode e cavanhaque na figura que imaginar como retrato de Deus. Quando o texto aponta a mesma imagem entre o Criador e sua criatura, a imagem do amor deve ser a configuração melhor, a configuração a escolher. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. É a Bíblia quem proclama que Deus é amor. E as Escrituras não mentem. Aquela parte divina da Bíblia, escrita por inspiração do Espírito Santo, nos mostra a única fórmula de conhecermos o nosso Deus. O caminho é o amor. Não existe outro caminho.
Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele se encontrava mergulhado nas águas divinas do amor divino. Jesus era a expressão mais perfeita e gloriosa do amor. Por isso encontramos respaldo para crer que as gerações abençoadas que habitam o planeta Terra gozam oportunidades que se perdem no tempo. Só Deus teria poder para fechar esta torneira que foi aberta há milhões de anos. E nós sabemos que Deus não quer que ela seja fechada. Pela força do amor nascem crianças, e as crianças crescem, e as gerações se sucedem no aprendizado dos séculos. Vacilamos muitas vezes, erramos milhares de vezes, mas cada erro nos proporciona uma lição preciosa. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Algumas passagens da Bíblia confundem anjos com Deus. Dentre essas passagens, o adversário de Jacó em luta célebre é apresentado ora como anjo e noutros momentos como Deus. Lutaste com Deus e vencestes, disse o adversário de Jacó em Gênesis 32, versículo 28. No versículo 24, o briguento é denominado homem, e se generaliza a confusão. Afinal, é Deus, anjo ou homem? Mas, de certa forma, persiste a dúvida, quando o próprio Jacó proclama: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Gênesis 32, versículo 30. De minha parte, eu deixo indagação aos telespectadores. Alguém acha aceitável que o Deus do universo se dispusesse a trocar sopapos com Jacó? Fica a pergunta no ar. E depois desse pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema: abençoadas gerações humanas. Errar é aprender com o erro. Aprender com o erro é a grande oportunidade que todos têm. Ela é a mensagem que nós pregamos através das muitas vidas da carne, prolongando o espaço do nosso aprendizado. Cada vez nós vamos crescendo, progredindo espiritualmente, quando aprendemos a extrair lições dos nossos muitos erros. A misericórdia do Pai Celestial concede o tempo necessário para que todos completem o aprendizado. Aquele que sofre queda vai aprender a se levantar. Vejam que frase estranha Jesus deixou escapar. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Há 2000 anos, o Mestre falou que os acontecimentos descritos por ele sobre os últimos dias aconteceriam com aquela geração ainda viva. Isto é prova evidente de reencarnação.
os mesmos que apoiaram a crucificação de Jesus, ainda se encontram por aqui, vivendo e aprendendo. Com esta linguagem, torna-se fácil interpretar o Evangelho. Vejam que as palavras de Jesus não deixam margens para dúvidas. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Se Jesus estivesse tratando das gerações personalizadas no cartório de registro civil, estaria apontando em verdade. E nós sabemos que Jesus jamais mentiu. Milhares de gerações aconteceram depois daquela que viveu no seu tempo. E ele disse que a sua geração estaria viva nos episódios da transição. E chegamos ao consenso de que não existe maneira de interpretar fora da reencarnação. A geração é limitada no tempo e no espaço. É de curta duração a sua marca no calendário. Jesus deixou claro que falava de única geração espiritual. Todos aqueles espíritos assistiriam à sua volta vivos, em corpo. Os contemporâneos de Jesus mudaram muitas vezes de corpo, mas o espírito de cada um deles é o mesmo até hoje. Por quê? Porque o espírito nunca morre. Morre o corpo, o espírito vive sempre. Por isso temos acesso permanente ao doce convívio dos nossos antepassados. Eu lembro com detalhes, meus caros, a figura do meu pai. Ele era simples, com todos os defeitos e qualidades do homem comum. Diante dele eu vacilei certa vez, coisa que até hoje eu guardo na memória. Rapaz de 17 anos na época, eu comandei excursão para local turístico aqui mesmo de Ponta Grossa. No domingo eu não posso me ausentar, filho, respondeu ele. Esse passeio fica para uma outra ocasião. No domingo pela manhã, o veículo contratado já se encontrava na frente da nossa casa. Os lugares estavam todos preenchidos. E meu pai me procurou e me disse: mudei de ideia, Getúlio. Resolvi acompanhar vocês no passeio, disse ele com alegria, esfregando as mãos. Agora é tarde, respondi, irritado. Não há mais lugar. Demorei para perceber o custo da minha indelicadeza em termos de consciência culpada. Eu poderia ter dado um jeito. O caminhão já se afastara alguns metros, quando eu vislumbrei a figura de meu pai se projetar na linha dos meus olhos. Seu rosto queimado de sol mostrava evidentes sinais de tristeza. Mas não enxerguei mágoa nem rancor naquele rosto. Não havia revolta, só tristeza. Esta reação humilde e mansa de meu pai foi parcela mais difícil de administrar naquele episódio. Se ele me tivesse agredido com palavras ofensivas, talvez o remorso não fosse tão grande. O prazer do passeio, para mim, terminara. Eu só enxergava diante de meus olhos o semblante ensombrado do velho, surpreendido com a minha grosseria. O episódio, meus caros, valeu pela experiência. O desgosto que atos impensados nos causam produz lição que guardaremos sempre na memória. Ninguém esqueça que o Pai do céu é invisível e para nós o nosso Pai terreno é o seu legítimo representante.
Por isso a Bíblia inteira repete tantas vezes a excelência de honrar e respeitar os pais. Inúmeros versículos se ocupam com estes importantes preceitos. Desrespeitá-los será grandemente prejudicial. Apesar de integrarmos única geração como espíritos em corpo, as nossas parcerias acabam. Em corpo as gerações se sucedem. Abençoadas essas gerações em carne que estão se repetindo há milhões de anos no planeta, para aprendermos a maravilhosa lição de conviver em família. E quando falamos em família, de imediato nos surge a figura patriarcal. É o pai que se destaca e predomina. É ele quem socorre a criança nas quedas, quando o pequenino ensaia os primeiros passos. É ele quem vigia o grupo familiar nas noites frias, para que os filhos não durmam descobertos. É ele quem aquece, quem fornece o alimento, a roupa e a educação naqueles primeiros anos. O pai terreno é o construtor do futuro. Por tudo isso, vocês terão de reconhecer que tratarmos nossos pais com respeito é uma questão de justiça. Foram eles que oportunizaram a nossa reencarnação, forçado pela mulher, que já não suportava mais aquele velho sogro doente. Abelardo dos Santos resolveu atender às reclamações da esposa nos seus insistentes apelos. Clarinda ameaçou abandonar o marido se ele insistisse em conservar o pai morando na mesma casa. Ou você manda o velho para bem longe, ou desapareço no mundo e você nunca mais terá notícias minhas. Colocada a questão nestes termos, Abelardo dos Santos se submeteu ao constrangimento e procurou o pai naquele quartinho lá no fundo do quintal para mandá-lo embora. E neste mandá-lo embora, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 17 horas, na sexta-feira, páginas do Evangelho continuam sendo explicadas aqui, sem algemas. No próximo encontro, 19 de agosto, o tema será: jamais calarão vozes do além. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Abençoadas gerações humanas. Voltamos àquela historiazinha que estávamos contando da mulher que rejeitou o sogro e não queria mais que ele permanecesse morando na casa. Embora constrangido, Abelardo procurou o pai no seu quartinho no fundo do quintal e foi logo dizendo: em nome da harmonia familiar, papai, sou obrigado a pedir que o senhor deixe esta casa. Para que não sinta frio na viagem, vou lhe dar esta capa. Procure seus parentes lá em Minas Gerais. Com certeza eles terão quartinho disponível para o senhor. Custou bastante dizer essas palavras,
Mas Abelardo não enxergou a alternativa. Ele não queria perder a esposa. A ameaça da esposa de abandoná-lo foi argumento definitivo. Raciocinando em termos de convivência, Clarinda era indispensável para cuidar de seus filhos e para a vida familiar, enfim. E o pai, os parentes que se encarregassem dele. Sua mulher representava a garantia de tranquilidade futura. Ele foi forçado a fazer aquela judiação. Nesse instante, Abelardo percebeu com surpresa o filho de 8 anos que estava cortando ao meio a capa que lhe dera ao pai. Como podes fazer uma coisa desta, garoto dos infernos? Não percebes que estás inutilizando o agasalho do teu avô? O garoto enfrentou o pai com firmeza, olhando bem nos olhos do pai, e disse: vou guardar esta metade da capa para te dar de presente. Quando ficares velho e doente, quando eu te expulsar da casa, levarás esta metade da capa para te resguardares do frio. A intervenção da criança, meus amigos, foi uma verdadeira bomba. Tão explosiva que sacudiu a consciência, até mesmo da nora intolerante. E o crime inominável do abandono de pobre velho doente não foi consumado. Mostrando isto, meus amigos, que Deus intervém através das pessoas. Deus intervém através das crianças. Deus mostra o seu poder usando qualquer um de nós. Clarinda, comovida, até as lágrimas, pediu perdão, reconhecendo que se excedera na exigência. Abelardo dos Santos diria mais tarde, chorando: o meu menino impediu que eu me tornasse abominável parricida. Papai não aguentaria viver depois desta ingratidão. Eu levaria na consciência para sempre este crime nefando. Abençoadas gerações humanas, que por 1000 maneiras vão se escorando umas nas outras, complementando a obra redentora do Cristo. Todas as gerações precisam e devem manter-se solidárias. Honrarás pai e mãe é preceito áureo, cláusula pétrea da Constituição do Universo. Antes de sermos filhos de nossa pátria, nós compomos famílias. Os círculos e vínculos familiares são parâmetros que mostram o nosso crescimento espiritual. As bases para o aperfeiçoamento se encontram neste núcleo essencial do aprendizado. Sem famílias estruturadas no espírito do Evangelho, o mundo estaria completamente desprovido de esperança.
Defrontados pelo caos, não teríamos ponto de apoio para reagir ao assédio da tempestade. Faltaria o aconchego de algo que se identificasse conosco, que tivesse o nosso rosto. Frederico Mansur nos conta uma experiência familiar bastante pertinente. Naquele outono, enquanto o trem corria pela terra amarelada, eu me sentia angustiado e inseguro, recorda Frederico. Retornando do exterior depois de longo tempo, saudades e apreensões dominavam seus pensamentos. Fora apenas ligeiro ataque cardíaco, escrevera seu pai. Tão insignificante que ele nem noticiara, para não assustar os filhos. Apesar dessa tentativa de esconder o problema, Frederico estava preocupado com a saúde do velho. Agora, viajando ao seu encontro, eu ensaiava maneiras de lhe dizer o quanto era grato pela criação, pelo seu amor, pelo seu carinho e, acima de tudo, pelos seus exemplos. Não era apenas pelo esforço de dar conforto à família que eu venerava meu pai. As coisas que passamos juntos pesavam na balança. Papai, eu lá na viagem ensaiava a dizer, lembra-se como era o mundo quando eu tinha 7 anos? Não havia o que temer, porém. Eu tinha você por perto. Eu viajara ao encontro de meu pai para lhe dizer tudo isto. Para lhe dizer o quanto eu era grato e o amava. Queria deixá-lo convicto naquele momento em que ele estava com uma doença grave do coração, para lhe expressar o meu sentimento de gratidão. Findou aquela longa viagem e Frederico chegou à casa paterna. Já se encontrava 2 dias ali, porém, e outra vez a timidez o impedia de transmitir ao pai aquilo que ele tinha projetado. A lua cheia clareava as noites e eu continuei calado, diz Frederico. Homem perto de 40 anos tem dificuldade de dizer estas coisas em voz alta diante do seu velho. Noite fria, disse papai, puxando conversa. Noite de outono, vamos ter frio amanhã. Teremos uma manhã gelada, meu filho. Era quinta-feira, 2 dias antes do meu regresso, e eu ainda não conseguira expressar os meus sentimentos. Foi quando surgiu aquela ideia. Acordei meu filho para pescarmos juntos, como meu pai fizera 30 anos atrás. Ele me acordara e me levara para o rio, e nós tivemos um dia radioso, pescando e conversando. Meu filho acordou assustado, mas alegre. Será um dia divertido, disse o menino. De camisolão de dormir, meu pai se aproximou e eu senti que ele compreender a minha linguagem indireta. Foi a narrativa de Frederico Mansur. Repetindo a cena daquele dia memorável da infância, embora sem palavras, o filho mostrava que sempre apreciara o carinho do seu velho pai. O que a timidez de um filho não tivera capacidade de expressar, a repetição daquela pescaria de outrora uniu aqueles 3 entes que se amavam, reavivando laços de ternura.
A linguagem do amor pode se expressar em símbolos, e são bem-aventurados aqueles que sabem compreendê-los. Abençoadas gerações humanas que se entendem e se amparam dentro das 4 linhas do Evangelho. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E agora, meus caros, nós vamos fazer o quê? Agradecer a vocês. Anunciar que na próxima sexta-feira, 19 de agosto de 2016, estaremos discorrendo sobre o tema Jamais calarão vozes do além. E agradecendo a vocês, nós pedimos a Deus que possa abençoá-los a todos. Abençoá-los com saúde, paz, harmonia, tranquilidade. Mas acima de tudo, meus amigos, muito amor no coração. Porque o amor é o grande prêmio. O amor é a força divina nos corações. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite. Nós do Clube Ponta Lagoa queremos transmitir a vocês da TVM um grande abraço, muitas felicidades por esses belíssimos trabalhos que vocês vêm realizando desde o início. TV acaba precursora na transmissão ao vivo dos programas, nas coberturas dos nossos programas e eventos no Clube Ponta Lagoa. A todos vocês, por esses 20 anos, nós do Clube Ponta Lagoa agradecemos imensamente por todo esse carinho que vocês têm dedicado a nós. Um grande abraço e felicitações por esses 20 anos e que se repitam por muitos e muitos mais anos. TVM Ano 20. Oferecimento Clube Ponta Lagoa, GAP Eventos, Feito à Mão Convites, Artibelli Noivas. TVM Ano 20.